É algo que altera bastante o nosso clima. Logo, quando nós pressionamos esse ar, jogamos o ar quente para cima, nós vamos estar sofrendo, né, com uma temperatura com ar mais denso, que pode ser um ar mais frio, tá? Pode se apresentar como um ar mais frio, né? Ou seja, ao nível do mar, né? E essa pressão atmosférica também, ela vai provocar o que? Os ventos, os nossos ventos, né? Olha só, áreas de alta pressão. Ou seja, o que são áreas de alta pressão? É o ar mais frio, com uma temperatura menor, né? Vai pressionar ao nível. Ó, vamos lá. Aqui. Gente, anotem bem aí, para vocês entenderem. O ar gelado, o ar mais frio, ele é mais pesado. Por quê? Porque as moléculas estão mais uma perto da outra. O ar quente, ele é mais leve, porque as moléculas elas estão separadas umas das outras. Então, quando você tem uma área de pressão maior, logo você o quê? Você pode provocar até a criação de ventos. O vento, ele é provocado como? Por que nós sentimos o vento? Porque o vento ele sai de uma área de alta pressão, de uma temperatura menor, para uma área de baixa pressão, de uma temperatura mais elevada. O vento, as moléculas de vento, elas sempre procuram uma área de menor pressão, certo? Então nós temos essa variação da temperatura da Terra, desculpa, nós temos essa variação, esse movimento, né, dos ventos, das moléculas de ar da atmosfera, devido a essa pressão da superfície, essa pressão, né, essa diferença de pressão das massas de ar, certo? Vamos lá, aqui. Pressão atmosférica também interfere no tempo. Como? Um exemplo. Ó, observe. Ah, nós, nós estamos num dia ensolarado com bastante vento. Isso também altera o clima. Isso pode o quê? Alterar a nossa temperatura em determinado momento, certo? Tá? Vamos lá. Alta pressão está fazendo em torno disso aqui uma alta pressão. Logo, esse ar quente que está aqui, ele vai para um lugar de baixa pressão. Isso que provocou uma corrente de vento aqui, tá? Tá certo? Temos uma corrente de vento aqui. E logo ele vai ser jogado para cima também, que pode fazer esse retorno para esse lugar. Então é sempre um movimento, tá? Os ventos eles nunca param. Aqui temos exemplos, né? Olha, uma alta temperatura, olha como as moléculas estão sempre em movimento, sempre se mexendo bastante. A baixa temperatura, as moléculas estão mais perto uma da outra. Quem tem ar-condicionado em casa, liga o ar, você vai estar o quê? Sobre uma área de alta pressão, né? Uma pressão exercendo sobre o seu corpo. Aí nós temos aqui alguns instrumentos que medem, né, os ventos, a biruta, a direção do vento, e o anemômetro, desculpa, que ele vai dizer para nós essa velocidade do vento. Aí nós temos aqui, nós podemos dizer que nós temos ventos locais, né, ventos regionais e ventos globais, certo? Um exemplo grande dos ventos globais são o que? São os ventos alísios. Nós aqui em Belém nós estamos sob a influência desses ventos alísios, né? Os ventos correm do que? Sempre do hemisfério, das regiões temperadas, lembrem onde é a região temperada, em direção ao polo, ou em direção à região do Equador. A mesma coisa, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Eles sempre vão convergir para essa região, nessa zona de convergência intertropical, né, o equatorial, que nós podemos chamar. Esse nós podemos dizer que é um vento global. Nós temos aqui uma característica dos ventos regionais, que são as monções que ocorrem. Essas monções ocorrem no continente asiático, certo? Tá? Olha, baixa pressão, que vai acontecer os ventos, a formação de uma massa de ar aqui, essa massa de ar de alta pressão vai correr para um lugar de baixa pressão. E aqui vai acontecer o que? Uma grande quantidade de chuva. Alguns agricultores, eles nesses períodos de julho
julho e agosto, né? Eles plantam em um período de julho e agosto e vão colher, né? Vão colher lá para dezembro e janeiro nessa região. Tá? Isso acontece também ao contrário, quando você tem aqui a área de alta pressão no continente, esses ventos eles correm para onde? Para o oceano, correm ao contrário, buscando lugar, né, de baixa pressão. Aí nós temos aqui os ventos locais, que nós podemos dizer são a, a maritimidade e a continentalidade, né? Ou seja, de dia os ventos eles correm dos mares ou dos rios para o continente. À noite, ao contrário, eles correm do que? Do continente para os rios, para os mares. Por quê? Porque há uma diferença de temperatura. De manhã, o continente ele é mais quente, que ele absorve uma certa quantidade de luz solar, tá? Então aqui numa... E gente, é uma coisa muito importante que precisa ser dita. Quando nós temos uma superfície mais sólida, nós temos uma capacidade, o albedo, como nós chamamos, menor. O albedo é o quê? A capacidade de reflectância, certo? Tá aí, anotem como palavra-chave, albedo, capacidade de reflectância. Esse albedo, então, nas partes sólidas, ele é menor, ele consegue repelir menos luz solar, devolver para a atmosfera, né? Então, o Sol incide sobre o continente, que absorve uma certa quantidade, logo ele vai o quê? Ter nessa região do continente uma temperatura média mais elevada, enquanto no oceano não, né? O oceano ele demora a absorver toda essa temperatura. Então, o vento, o ar frio, ele vai correr para ele vai buscar um lugar mais, né, de uma área de alta pressão para baixa pressão, né, onde está mais quente sempre é baixa pressão. À noite é diferente, né? À noite o oceano, ou então os mares, que eles são mais quentes do que o continente, tá? Então ele está de uma área de alta pressão, uma temperatura mais baixa, buscar uma temperatura mais alta, certo? Então, gente, nós temos a umidade, que é a quantidade de água em forma de vapor dispersa pelo ar, né? A umidade ela faz parte também desse é uma característica, ela está presente na nossa atmosfera, né? Em determinado lugar ela é bastante elevada, em outros lugares ela é quase inexistente. Como exemplo, Belém, né, nós respiramos água, além do oxigênio, né, dos gases que estão sobre nós na atmosfera, nós temos uma umidade de ar muito alta, acima de 70%. Enquanto nós vamos para Brasília, né, nós quase não respiramos água, né? A umidade do ar é muito baixa. Isso depende muito do que de um lugar onde está, se há formação de massa de ar, enfim, tá certo? Mas é uma característica presente. Nós temos então, outro comportamento da atmosfera, né, é a formação de chuvas, né, pela precipitação que nós falamos ainda há pouco. Uma nós temos três tipos de chuva, né? A chuva frontal, convectiva e orográfica. A característica da chuva frontal, que ela é formada, né, em um determinado lugar, a sua formação ela é de nuvens quilométricas e muito espessa, nós podemos dizer grossa. A característica dela é o com. É uma chuva que dura horas e dias e não torrenciais, não tão forte, tá? Às vezes vocês já perceberam aquela chuva que chuvisca, chuvisca, depois ela aumenta, né? Ela aumentou a intensidade de água, né? Da chuva. Depois ela diminui, ela passa o dia inteiro nesse ciclo. Né? Nós temos o que? É uma formação de uma nuvem frontal. Ela é muito grande, né? Ela é quilométrica a sua distância, seu tamanho, tá? Aí nós temos a chuva convectiva, que é ela que cai praticamente todo dia sobre nós, sobre a cidade de Belém. Palavra-chave, chuva convectiva em Belém. Grande parte das chuvas de Belém são convectivas. Anotem no caderno de vocês os segundos e os minutos aí, tá? Essa chuva convectiva como é?
A água que está sobre, né, o sistema hídrico, os rios, os igarapés, ou até mesmo o mar, perto de uma determinada região, evapora, ou então está sobre a região continental, ou vamos dizer sobre Belém, evaporou, está sobre a superfície de Belém, evaporou a água, está sobre o que? Sobre os nossos rios, evaporou a água, e a floresta também ela fornece água. Nós estamos perto da floresta, na verdade nós estamos dentro da Amazônia, tá? E a Amazônia ela tem também essa característica, o que as árvores elas liberam água na atmosfera, nós chamamos da evapotranspiração, é através do que? Da captação de água no subsolo, que a árvore ela leva nutrientes, né, para todos os lugares, para todos os seus lugares, até as pontas até as suas folhas. Então é através da água, ou seja, além dela ser um elemento para nós, ela é elementar, ela é essencial para a árvore. Enfim, evaporou essa água, né, do sistema hídrico, né, da hidrografia, né, da superfície, da evapotranspiração das árvores, a chuva cai no mesmo momento, naquele mesmo lugar, tá? Chuva convectiva. O que é convectiva? Né? É essa, faz isso aqui, né? Choveu, evaporou daquela superfície, na mesma hora ela chove, né? Então, qual é a característica dela? É uma chuva muito intensa, ela dura segundos e minutos, vamos dizer assim, minutos, né? Ela não, diferente da chuva frontal, que ela pode durar horas, horas e dias. A chuva convectiva é minutos e horas, né? Acaba em um curto período de tempo. Nós temos a chuva orográfica, o que acontece? Se evaporou a água, nós temos aqui um nós temos né, uma montanha, vamos dizer assim, uma serra. Essa, essa nuvem bateu sobre a serra, ou então sobre a montanha, ela segurou, né? Ela chove aqui, tá? Nós chamamos isso de chuva convectiva, ou de chuva orográfica, me desculpe. Aí nós temos os fatores do clima. Quais são esses fatores, né? Nós temos aí a latitude, como nós falamos agora, a incidência de raios solares aqui, tá? O Sol, né, libera os raios solares. Quem está na linha do Equador tem mais raios solares. Quem vai subindo para as regiões polares, menos raios. Nós temos o relevo, tá? Quem está no nível do mar, nós temos uma pressão atmosférica maior, enquanto quem está mais acima do nível do mar, né? Conforme você vai subindo, né, a temperatura ela diminui o que? 5 graus, né? Ou seja, por isso que São Paulo é uma região mais fria, porque ela está a 800 metros acima do nível do mar, logo você tem essa característica. Nós temos a continentalidade, a maritimidade, né? Nós temos aqui o que? O continente ele absorve mais luz solar, logo a temperatura ela fica sobre essa região, enquanto a maritimidade, né, a gente está mais próximo do litoral, a água ela absorve menos temperatura. Então aqui quem está mais perto do litoral tem um clima mais ameno, né? Belém, por isso que Belém recebe muito vento, tá? Então Belém não é mais quente porque também há esse movimento, né? Há essa diferença aqui de temperatura. Lembra que nós estamos essa diferença de temperatura? Aí nós temos aqui as correntes marinhas, né? As correntes marinhas que são formadas próximas do polo, elas levam águas frias que resfriam. Também ela provoca desertos, tá? A água fria ela não deixa a água evaporar, logo a região próxima do continente não recebe chuva, não cresce vegetação, não tem alimento, se cria um deserto. É assim que se faz. Aí, a corrente marinha que estão próximas à linha do Equador, elas são o quê? São formadas a partir de elas são formadas em regiões que há muita intensidade solar, são quentes, tá? Elas também alteram esse clima quando ela levam sua característica de temperatura próximo das regiões. Aí nós temos as massas de ar, né? Essas massas de ar, ó, nós temos informação de massa de ar em todos os lugares, tá certo? Nós temos aí tipos de massa de ar continental e marítima. Nós temos a massa de ar polar continental, a massa de ar polar marítima, a massa de ar tropical continental, tropical marítima. Ó, aqui Belém está sobre essa massa equatorial